Tito, o general romano que se gabava pela construção do Coliseu e sentia um profundo orgulho porque o exército romano era o único que se preparava para a guerra em tempos de paz, que treinava seus soldados durante todo o ano, era o mais eficiente. Com seu exército, ele devastou Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo, causando atrocidades inimagináveis, levando dezenas de milhares cativos a Roma. Bom dia, família, Neto na voz aqui, mais uma vez trazendo aquela palavra que não é só conhecimento e sabedoria, mas também o pão da vida, o pão que alimenta a alma. Dada a devida introdução, peço desculpas pela minha ausência, tive alguns probleminhas técnicos aí, mas voltamos com força total, não estamos parados nesse período, ficamos absorvendo o máximo de conhecimento possível para trazer para você e fazermos aquele estudo coletivo de qualidade. Continuando. O treinamento que antes atingia os exércitos e algumas poucas áreas da sociedade, hoje permeia todos os setores. Estamos na era do treinamento. Treina-se para praticar esportes, andar, dançar, calcular, escrever, contar histórias, encenar uma peça. Treina-se para dirigir veículos, pilotar aviões e operar máquinas. Entretanto, em meio a esta sociedade perfeccionista e aprofundada em diversas áreas, eis que encontramos uma profunda negligência ao olharmos para as mazelas psíquicas e sociais da mesma. Constatamos um gravíssimo erro histórico. Esquecemos de realizar o mais importante treinamento, o treinamento para decifrar e aplicar os códigos de nossa mente, a máquina mais proeminente e eficaz, fantástica, já criada neste universo, capaz de ler a realidade perante a nossa essência espiritual, para desenvolver nosso imaginário co-criador, junto à nossa capacidade de superação das intempéries e nossas potencialidades intelectuais. Deveríamos decifrar estes códigos com a mesma energia que o garimpeiro penetra nas rochas à procura do ouro. Vocês têm essa percepção, meus irmãos, que o maior tesouro deste universo não está fora, o maior tesouro deste universo está dentro. E a nossa sociedade tem negligenciado de forma catastrófica, esse imensurável tesouro, mais valioso que todo o ouro de Ofir. A nossa mente, meus irmãos, ela trabalha, vamos dividir em 3 setores, segundo o psicanalista Augusto Cury. A gente tem, através da nossa mente inteligente, um sistema de registro automático de memória, que é o chamado RAM, que esse, por sua vez, coleta dados ao nosso redor o tempo todo e registra em nossa memória todos estes dados de forma inconsciente. A gente não fala assim, agora eu vou olhar e vou registrar tudo isso na minha memória. Não, de forma inconsciente, por repetição, por observação, por audição, a gente vai registrando cada um desses sensores, englobando todos, aqui citei alguns. Segunda parte dessa nossa mente, dessa máquina maravilhosa que é o nosso cérebro, existe de forma também inconsciente complexas variáveis que leem a memória e produz o pensamento. Um erro comum da sociedade de muitas pessoas é acreditar que são os seus pensamentos e não que eles são um produto de uma parte do seu ser. Porque a nossa mente é uma parte do nosso ser, uma parte responsável por ler a realidade que nos envolve, a realidade dessa matéria. Então, de forma inconsciente, essas variáveis se agrupam e fazem uma leitura da memória que é coletada pelo registro automático, criando assim os pensamentos, criando assim imagens, escritas, formulações direto em nossa mente. O que define esse padrão inconsciente de transformação de memórias em pensamentos, geralmente a gente pode colocar 3 questões. Primeiro, como estou? Qual é o sentimento predominante naquele momento?
Segundo, quem sou, aonde me encontro dentro da minha história como grupo, como indivíduo, qual é a minha origem, qual é a minha raiz. Isso é definitivamente importante na elaboração do nosso subproduto, que seria o pensamento. E terceiro, que também influencia tanto quanto, é a nossa genética, a nossa matriz metabólica cerebral. Ou seja, de forma inconsciente, estamos coletando dados o tempo todo, estamos coletando informações, estamos acumulando informações. Hoje em dia se criou a falsa perspectiva de que inteligência é simplesmente o acúmulo de dados, mas para muito além do acúmulo de dados está esses pilares que vão sintetizar os dados em forma de pensamentos, e estes pensamentos, em consequência, em sequência, perdão, vão gerar atitudes, vão gerar uma postura. É muito interessante a gente perceber que perguntas chaves de como estou, quem sou, e uma terceira pergunta que eu ainda não fiz aqui: se eu não sou meus pensamentos, se esses pensamentos são um subproduto de tudo que o meu corpo consegue captar de informação, quem sou eu? Quem sou eu como indivíduo? Quem é você como indivíduo? Em verdade vos digo que somos almas, somos seres espirituais tendo uma experiência carnal. Uma vez que somos seres espirituais, este corpo é nosso veículo. Este corpo é o nosso meio pelo qual interpretamos e vivenciamos a realidade desse mundo. A questão é, uma vez que nos confundimos como subproduto do veículo de interpretação deste mundo, a gente acaba caindo num limbo onde a gente não tem controle, porque os pensamentos simplesmente vêm. Eles vêm subproduto dessas memórias que a gente vai captando por onde passa. A gente não escolhe o que vai ver, a gente não escolhe o que vai ouvir à medida que vai caminhando e vendo e acumulando memórias. Lógico, a gente pode fazer uma seleção, uma dieta, o que é extremamente válido, de alimentar a mente sempre com boas informações, sempre alimentando ela com boas imagens, com boas perspectivas, cultivando em nós sentimentos benéficos, sendo um regulador dessa máquina maravilhosa que é o cérebro. Só que as pessoas vivem, em grande maioria hoje, como vítimas de sua própria consciência. Por que vítimas de sua própria consciência? Porque imagina sua mente como um veículo onde a maioria das pessoas são colocadas no banco do passageiro amordaçadas, incapazes de controlar ou dirigir a sua própria vida. Por quê? Porque não se atentam para tudo aquilo que está sendo introjetado na sua mente. Não se atentam para tudo aquilo que está sendo consumido pelos seus pensamentos. Não regulam seus pensamentos por achar que eles são a sua essência, e uma vez que são a sua essência, precisam ser aceitos e não repreendidos, precisam ser vivenciados e não dosados, medidos, qualificados, selecionados. Que é uma hipocrisia grande da sociedade de hoje. As pessoas se preocupam com os raios UV, os raios ultravioletas, e usam óculos escuros, protetor solar para se protegerem dos raios UV, mas nada fazem ou pouco fazem para se proteger de pensamentos, sentimentos e, enfim, estímulos dolorosos no sentido de danosos. Não porque a dor faz parte da vida, a dor está intrínseca a essa realidade. Mas eu digo danosos no sentido de simplesmente pensamentos e sentimentos que são prejudiciais, que nada agregam ao nosso ser, que nada agregam à nossa consciência. Ou seja, muitas vezes as pessoas cultivam rancor, cultivam raiva, cultivam ressentimentos, mágoas, tristezas que não são parte da essência delas, mas sim
estimulados por fatores externos, e a falta de um olhar para o interior, uma falta de um olhar para o interno, de olhar para aquilo que está se alimentando, faz com que elas deem asas a esses sentimentos. A gente não foi ensinado nas escolas a como gerenciar nossas emoções. A gente não foi ensinado nas universidades a como gerenciar o nosso eu interior. A gente simplesmente vai coletando informação e adicionando à memória. Mas a memória é apenas uma parte da nossa realidade, é apenas uma parte da nossa mente. E é um fato tão evidente de que a memória por si só não é o suficiente, que a gente tem uma memória seletiva da qual ela peneira diversas memórias nossas. A gente não está o tempo inteiro lembrando de tudo que viu, mas ela abre e fecha janelas dependendo do estímulo e da experiência vivida. Por quê? Imagina se toda vez que você visse um carro, você lembrasse de tudo na sua vida que você já viu sobre carro. Ou se uma vez que você visse uma árvore, tudo que na vida você já viu sobre uma árvore viesse em sua mente. Iria gerar um burnout, um congestionamento, você ia ficar superlotado, o seu HD interno ia queimar, ia pipocar de tanta informação. Então a nossa mente, ela é seletiva. Por quê? Porque a memória em si, ela só acumula. É necessário uma gestão desta memória, não só através de forma inconsciente, não só através do nosso eu inconsciente, mas o nosso gestor consciente, que seria a terceira parte dessa nossa inteligência para com o mundo. Primeira parte, memória RAM, aquela que registra automaticamente. Segunda parte, aquelas questões que estão intrínsecas no nosso âmago a respeito de quem somos, um pouco de como estou, quem sou, como estou e uma carga genética que é atribuída dos nossos antepassados. Esses três fatores geram uma interpretação da memória RAM, geram interpretações. Por quê? São esses três fatores que vão gerar crenças, positivas ou negativas. Através desses fatores, a gente cria-se crenças que interpretam estes dados, transformando-os em pensamentos. Uma vez que temos esses dados transformados em pensamentos, devemos acionar o nosso eu, o nosso gestor, aquele que está para além do pensamento, aquele que está observando quando a mente pensante está em trabalho. Observe que quando os pensamentos venham, você olha para o pensamento, você não é o pensamento, você está analisando ele. Por quê? Porque há algo além. As experiências de EQM mostram isso, que estamos além desse mecanismo corporal aqui, ao qual usamos para funcionar nessa terceira dimensão, nessa matéria. A EQM, a experiência de quase morte, mostra que mesmo quando há uma parada total do corpo, a consciência ainda vive em um outro lugar, em um outro patamar. Aí trazemos, através do Manual da Vida, uma verdade que somos seres espirituais, como disse antes, seres espirituais tendo uma experiência carnal. Uma vez que somos seres espirituais, o nosso eu, o nosso gestor, o nosso verdadeiro eu, que toma consciência dessa realidade e pode fazer uma boa gestão a respeito de todos esses estímulos, de todas essas informações que vêm, ele está em nosso espírito, ele reside na nossa alma. Então a gente deve olhar para os nossos pensamentos como informações que são geradas através da memória que é armazenada e das experiências que tivemos. Podendo analisar como benéficas ou não benéficas, devemos nos gerenciar, devemos nos administrar. Poxa, se eu vejo que determinadas imagens, determinadas atitudes me geram gatilhos, por que eu vou dar asas a estes pensamentos ou a tais sentimentos? Se eu vejo que, poxa, toda vez que eu começo a alimentar determinadas ideias, elas me levam a um limbo, a uma negatividade, a uma baixa vibração, a sentimentos dos quais me deixam com pouco potencial de agir, me deixam para baixo, me deixam mal. Então, eu vou gerenciar esses gatilhos, eu vou gerenciar estes pensamentos.
Como? Você me pergunta. Você vira e pergunta, mas Neto, eu não consigo, eu não sei gerenciar, eu não gerencio nem minha conta no banco. Como eu vou gerenciar a minha mente que está tão confusa, que está repleta de informação na era da informação, onde estamos vivendo hoje um turbilhão de informações, de mensagens, de propagandas, de cores de neon, de divulgação, por tudo quanto é lado, de tudo quanto é forma, as pessoas estão jorrando informação. E o pior de tudo, sem nenhum controle de gerar a si mesmo. Às vezes, são capazes de gerir milhares, milhões de pessoas, são capazes de fazer a gestão controlada de diversas outras pessoas. Por quê? Porque estão gerindo o externo. Mas quando se trata de controlar o seu interno, de gerir as suas próprias emoções, estes falham na missão. Por quê? Porque estão negligenciando o seu eu interno. Então volta a pergunta, poxa Neto, mas como vamos fazer então para gerir todo este turbilhão de informações sem precedentes na história humana? Trago novamente o Manual da Vida, aquele que nos ensina sobre tudo. Jesus é o exímio professor do qual deu a melhor gestão emocional, psíquica, já escrita na face da terra. Através dele, através dos evangelhos dele, através do Sermão da Montanha e de todos os exemplos que ele deu ao longo de sua vida aqui na terra, a gente tem um manual de como gerir todas essas emoções, mensagens e informações armazenadas nessa cachola, nesse grande computador, nessa máquina que é maior do que qualquer computador quântico, do que qualquer máquina construída pelo homem. Então, queria trazer para vocês agora um breve relato de um escritor desconhecido, mas que está aqui no manual, na minha Bíblia, está aqui anotado na minha Bíblia, mas é de um escritor que eu não sei qual é, mas a respeito dessas mensagens de Cristo, dessas mensagens de Jesus, dessa gestão emocional ensinada por ele. Detalhe, é uma mensagem que vem acompanhada, vamos dizer assim, logo após uma sequência de textos do Sermão da Montanha. Eu não vou ler aqui agora o Sermão da Montanha, porque eu já li ele em outros vídeos, a gente já dissertou a respeito dele. Posso fazer depois, não sei, talvez um estudo mais aprofundado, se vocês quiserem. Deixa aí nos comentários, diga aí se vocês querem um estudo mais aprofundado sobre o Sermão da Montanha em específico. Mas agora eu vou ler essa observação a respeito destes ensinamentos do nosso grande mestre, Jesus Cristo. Uma das perguntas que os líderes religiosos lançavam repetidamente sobre Jesus era: e quanto à lei judaica? Jesus estava proclamando o reino de Deus. O que esse novo reino tinha que ver com o velho regime que governava Israel por séculos? Acaso Jesus estava proclamando que os seus ensinamentos eram superiores às leis divinamente decretadas para manter coesa a sociedade judaica? Essa pergunta persiste ainda hoje. Uma teoria diz que o Antigo Testamento está ligado à lei e o Novo Testamento à graça. Uma teoria. Não confunda teoria com verdade absoluta. Isso pode nos levar facilmente a pensar que Jesus estava trazendo uma religião alegre e indolor, repleta de bondade, amor e da ideia, faça o melhor que puder. Mas essa é uma simplificação grosseira de como percebemos com base nos comentários de Jesus sobre o adultério. Essa é uma simplificação grosseira, como percebemos com base nos comentários de Jesus sobre o adultério. De acordo com a teoria lei versus graças, que é uma simplificação grosseira de todos os ensinamentos de Cristo, o Antigo Testamento condenaria o pecado do adultério e o Novo Testamento ensinaria sobre o perdão. Mas Jesus mostra com toda clareza um ângulo diferente.
Em vez de se concentrar no pecado exterior, que é ter uma vida promíscua, ele se voltou para o interior e lançou luz sobre o coração humano, onde o pecado é concebido e se desenvolve. Ele sabia que os homens fazem aquilo primeiramente no imaginário ou fantasiam. O que ele quer dizer com isso, meus irmãos? Que Jesus Cristo, tendo plena convicção de que tudo nasce no campo mental, através daquela gestão emocional dos pensamentos, você consegue trazer para a sua realidade exterior. As pessoas muitas vezes confundem Jesus como, Jesus era amor, liberdade total, tudo se dá pela graça dele. Então, logo, não importa o que fizermos, é dada a graça dele. Mas a verdade é que Jesus recebeu a graça do nosso Pai que está no céu. Através de quê? Através de uma gestão consciente de suas emoções, sentimentos e atitudes. Logo, o que ele nos ensina? Como gerir tais emoções, sentimentos e isso refletir em nossas atitudes, trazendo assim como subproduto de nosso aprimoramento moral a graça. A graça, meus irmãos, ela nos é dada através dos ensinamentos de Cristo. Porque se fôssemos para, através de simplesmente seguir a lei, alcançar tamanha consciência, jamais conseguiríamos obter esta consciência. Um instante só, porque eu não sei se está saindo aqui no microfone, está passando uma moto aqui. Enfim, voltando à palavra. Subproduto das nossas atitudes, através de uma lapidação moral. Pronto, passou aqui agora eu posso me concentrar mais. Perdão aí por essa interrupção e essa quebra no raciocínio. Mas Jesus nos traz uma autorreflexão, um olhar para o interior, onde devemos ter completo gerenciamento daquilo que pensamos, daquilo que alimentamos o nosso imaginário, para, através de uma qualidade melhor do nosso imaginário, do nosso pensar, isso refletir em nossas atitudes. Quando eu disse que a nossa mente, ela registra tudo ao nosso redor de forma espontânea, mas a interpretação dessas memórias e transformação delas em pensamentos se dá praticamente de forma inconsciente, através de como estou, que é a emoção do momento presente, quem sou dentro do contexto histórico mundial, indivíduo e como humanidade, como coletivo, e através de uma carga genética da nossa matriz cerebral. Ou seja, a interpretação dos pensamentos ela é quase que espontânea. Por que então que a graça de Deus nos é dada, a graça de Cristo nos é dada? Meus irmãos, em verdade vos digo, o Evangelho de Cristo que está em Marcos, Lucas, Mateus e João é literalmente um código programador dessa nossa mente subconsciente. Por quê? Porque na nossa mente foi implantado o fruto da mentira. Na nossa mente foi implantado diversas crenças que nos limitam a raciocinar, que nos levam a uma confusão mental, que nos levam a um mau gerenciamento de nossos pensamentos. Busque meditar, busque refletir no Evangelho de Cristo. Não estou falando do Velho Testamento, da Bíblia como um todo. Pegue os 4 primeiros evangelhos, procure meditar e refletir neles, e você vai ver que, como um programador programa um software de computador, programa determinado aplicativo, assim é a nossa mente. A nossa mente está repleta de crenças negativas, de crenças intoxicadas pela mentira, pois aquele que criou este cenário deturpado da realidade é o pai da mentira.
ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, essa mentira foi se alastrando e tornando-se visceral, cultural, nas entranhas da sociedade. E só há uma forma de quebrar ela, através de Yahushua HaMashiach, que é o nome hebraico do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, eu te faço um convite. Em um mundo de tantos treinamentos, de tanto experimentar, de tantas coisas novas, você que nunca experimentou, você que nunca ousou praticar, treinar a sua mente, o seu cérebro no Evangelho de Cristo, presta bem atenção, isso aqui é importante. Eu não estou falando hora nenhuma de tu ir para uma igreja, de um pastor manipulador, de um padre suicida, de um ritualístico qualquer que está buscando poder, buscando ganância, que usa da fraqueza do ser humano para manipular o coletivo. Porque a verdade é, hoje em dia, uma das maiores ferramentas e instrumentos de manipulação da sociedade são as igrejas. E não estou dizendo só evangélicas, não. Evangélica, católica, espírita, inclusive muitas que se intitulam Igreja da Planta, Igreja da Natureza, Igreja da Selva, com curas, medicinas que deveriam ser naturais, mas na verdade está repleta de doutrinas humanas na tentativa de manipular o outro ser humano. Então, quando eu digo busque o Evangelho, busque por si só. Não é buscar pelos outros, não. Não é ir em nenhum centro aí, né? Nenhum templo, não. Esquece essa história de templo. Essa história de templo foi criada por seres humanos que querem manipular outros seres humanos. Esquece isso. Não estou falando dessas igrejas. Vocês são falsas. E quanto mais eu ando nesse mundo, mais eu vejo que, infelizmente, todas se envenenaram. Tô para ver uma igreja verdadeira aí, um corpo de Cristo mesmo, uma galera que se junta de fato para buscar a melhoria, e não onde se torna uma terra fértil, onde nasce a cobiça, e se você passar um tempo interno ali com sinceridade, observando de perto essas pessoas, você vai ver que estes que se intitulam líderes da população estão, na grande maioria das vezes, sugando suas energias, querendo poder. Querendo poder de que forma? Financeiro, moral, espiritual, de alguma forma, querer estar soberano àquelas pessoas e não em igualdade. Não de fato buscando em última instância a verdade, mas querem ser eles o dono da verdade deles. Perdão, verdades próprias. Então, quando eu digo busca o Evangelho, esquece, não estou falando de igreja. Estou falando dos manuscritos que foram passados adiante de forma oral, depois de forma escrita, e sobreviveram ao crivo do tempo. Você pode crer ou não, mas procure evidências históricas, evidências arqueológicas, e você verá que estes manuscritos sobreviveram ao crivo do tempo. E dentro destes manuscritos, digo para vocês, dentro destes manuscritos está um código capaz de transmutar a mente humana. As palavras de Yahushua HaMashiach, que é o nome hebraico de Jesus Cristo, são capazes de transmutar a mente humana. A nossa mente, ela transforma, como eu disse antes, toda a nossa memória em pensamentos através de nossas crenças, através daquilo que enxergamos como estamos no presente momento, através daquilo que enxergamos de quem somos dentro do contexto universal. E uma vez que nos foram tomadas as premissas universais, a verdade universal de onde viemos, quem somos, para onde vamos, é impossível você quebrar, é quase como um encantamento, é quase como uma magia. É impossível você quebrar essas crenças limitantes que te impedem de perceber a realidade ao seu redor, meus irmãos. A realidade da vida é rica e abundante. Mas o sistema escravatório, que foi imposto nessa sociedade, através dos anjos caídos, através de uma sociedade que foi corrompida pelo pecado, é impossível a gente enxergar a abundância e a beleza dessa vida. Então eu faço o convite, por sua própria consciência. Uma vez que você tem a coleta de memórias e que você tem a codificação dessas memórias através das suas crenças, através
dessas premissas de quem sou, onde estou, de onde vim, você tem também o gestor eu, aquele eu superior, o qual é capaz de gerir os seus pensamentos, o qual é capaz de escolher com qual informação você vai alimentar os seus pensamentos. E o que as pessoas fazem? Alimentam com um monte de besteira, alimentam seus pensamentos com um monte de merda. Não por acaso a gente vive hoje na era da informação com as pessoas passando horas e 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 horas do seu ano alimentando a sua mente com merda, com informações inúteis, rolando feeds e feeds de Instagram, TikTok, LinkedIn, sei lá mais das coisas, nem sei, nem conheço todos, mas eu sei que tem uma série de aplicativos que enche o imaginário das pessoas de merda, que está cada vez mais limitando a capacidade do ser humano de raciocinar, de pensar por si próprio. A verdade liberta. A verdade é capaz de desbloquear a sua glândula pineal. A gente tem muito mais capacidade do que estamos vendo no momento atual da humanidade, meus irmãos. A gente está aqui na pontinha do iceberg. Só do fato da gente estar aqui agora, estudando a palavra, vocês me ouvindo, a gente fazendo esse estudo em conjunto, lendo as escrituras sagradas, a gente já está uma pontinha do iceberg a mais de entender toda essa percepção do mundo. Mas é extremamente mínima, extremamente mínima. Estamos todos nos arrastando no limbo da ignorância. Por isso, um estudo coletivo. Por isso, um convite a todos vocês a lerem e meditarem os evangelhos e perceber. Eu duvido que se você fizer isso com sinceridade, você não vai notar as mudanças no seu dia a dia. Meus irmãos, a gente pratica tanta coisa nos dias de hoje. Experimente por um período da sua vida, pode ser um curto período, mas eu garanto para você que se você experimentar de todo o coração, de todo o seu ser, você jamais vai ser capaz de voltar atrás ou de negar o evangelho, pois é uma verdade tão forte que ela vai mexer com todo o seu ser. Ela vai te mostrar percepções que você nunca viu. Não existe droga, não existe entorpecente, não existe ensinamento, não existe meditação, não existe prática, exercício, planta ou qualquer outro tipo de paliativo que vai causar uma metanoia tão grande na sua mente do que uma leitura e uma prática sincera dos preceitos ditados por Yahushua HaMashiach. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é essa. Voltando aí com gás total, joguei muita informação para vocês. Quero citar aqui um livro do qual tirei bastante dessas informações, que é O Código da Inteligência, de Augusto Cury, psicanalista, escritor, psicólogo, um dos maiores escritores brasileiros, um grande cientista da área de pesquisa, com artigos publicados e reconhecidos mundialmente na área da psicanálise. Então, assim, meus irmãos, eu posso às vezes não dar as referências todas, porque eu vou meio eufórico, atropelando, porque eu quero falar e o espírito vem, toma conta e a gente é assim mesmo, cada um, mas a verdade é, eu procuro me embasar muito, eu estou sempre estudando e trago para vocês informações fidedignas. Então, caso tenham dúvidas, me pergunte, mande aí, poxa, se achar que alguma coisa não condiz com a realidade, estamos aqui para responder tudo, estamos aqui para se corrigir se tiver errado, estamos aqui para, entendeu? Para estudar juntos, Enfim, nossa mente está a mente da humanidade como um todo está sendo inundada de informação, e grande parte dessa informação, como diz os americanos, é bullshit, é besteira, é merda, é lixo, como expor a sua saúde ao mais baixo e degradante lixo produzido por outros seres humanos. Então, se atente àquilo que você alimenta a sua mente, se atente aos sentimentos que são gerados através daquilo que você está alimentando sua mente. E se atente
a sua capacidade de gerir tanto o que alimenta a tua mente, os pensamentos e as suas atitudes perante tais pensamentos. Então, uma vez que você tem essas informações aqui que agora a gente compartilhou, vai lá na era do treinamento, como os soldados romanos de Tito se orgulhavam em treinar mais que todos para a guerra, seja esperto, treine aquilo de mais importante e mais eficaz que temos nesse universo, que é o nosso cérebro, que é a nossa consciência, que é aquilo que nos distingue uns dos outros e de toda a criação. A nossa consciência, imagem e semelhança do Criador, capaz de co-criar a realidade ao nosso redor. Então treine, treine, treine e treine. Busque informação, busque experimentar técnicas das quais você ainda não tenha se atentado. E volto a dizer, ainda não encontrei técnica superior aos prescritos de Yahushua HaMashiach, que a gente conhece como Jesus Cristo. Sermão da Montanha, Evangelho de Marcos, Lucas, Mateus e João. Mensagem de hoje é essa, família. Espero que possa ter tocado aí o seu coração, a sua consciência, e que a gente juntos consiga explorar cada vez mais próximo da verdade absoluta. Acredito que, em meio a tantas teorias, a verdade absoluta se encontra muitas vezes distante, mas através de um estudo coletivo e uma busca sincera de melhora para todos e não para o indivíduo, a gente consiga chegar o mais próximo possível. Porque sozinho eu posso até ir rápido, mas é juntos que vamos mais longe. Valeu, família! Ó, estamos aqui hoje do lado de um lago que tem até jacaré, que eu fui ali andar mais cedo, galera. Vou até confessar aqui pra vocês, eu não sei se eu vou colocar no vídeo, acho que não, mas eu tava caminhando numa trilha quando eu vi um baita de um jacaré deslizar pela areia e pular dentro d'água assim, ó. Coisa de louco. Amazônia, né, papai? Selvagem, abundante, tanto em vegetação como em animais. Uma fauna e uma flora de encher os olhos. Eu me encanto com tudo isso, de maneira alguma eu alimento minha mente com medo, pelo contrário, eu alimento ela com gratidão ao Pai, que deixa ela mais perspicaz e atenta aos perigos que ela possa oferecer. Valeu, família, tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo. Valeu!